aí você, tudo bem? Você gosta de arte marcial? Você gosta de filme de ninja, filme de Kung Fu? Você pratica algum tipo de arte marcial? Não? Pô, bora começar, você, seu filho, a família inteira, vai ser muito bom pra você. Vamos falar disso no vídeo de hoje. É nóis! Não sei se você gosta de algum tipo de esporte, eu sempre gostei muito de praticar esporte, em específico arte marcial. Sempre gostei muito de luta, nunca briguei na rua. Desde criança eu sempre gostei muito. A minha avó, quando viva, falava que eu, brincando com os meus primos, ela falava que eu era diferente, que meus primos brincavam, eu brincava, mas parecia que eu vivia de fato aquilo, que eu gostava demais. E o tempo todo eu estava respirando aquilo ali. Eu queria demais praticar algum tipo de arte marcial. Conforme o tempo foi passando, eu lembro que aos meus 16 anos eu comprei o meu primeiro livro que eu li por vontade e que não era exigência da escola. Eu comprei esse livro aqui, Bushido. Que vem a ser Bushido. Durante muito tempo, quem fazia a função de guerreiro, de polícia, de tudo, no Japão eram os samurais. Palavra que significa, digamos assim, servir militarmente. Existia um código de honra, né? Uma regra de vida que eles tinham que seguir para ter o corpo saudável, a mente saudável, você preparado para viver cada dia como se fosse o último, porque a função do samurai era guerrear e morrer pelo seu senhor, ter uma morte honrosa, encarar a morte de frente, não arredar o pé, não ficar com medo. Para uma criança, isso era, pelo menos para mim, era uma coisa fantástica. Eu falava, eu quero ser aquilo ali. Eu ficava bravo, porque eu queria ser japonês quando era criança. E eu assistia muito filme, eu assistia muito seriado. Jiraiya, Giban, o Inspector, Google Five, Mask Man, Cybercops. E quando eu comprei esse livro, eu realmente tentava levar à risca isso aqui. E o que vem falando aqui? Vem falando o que o samurai ele tem que fazer, conceito de justo e o que não é justo, o seu dever com a família, o seu dever para com o seu senhor, como ele se comporta em tempos de guerra e em tempos de paz, como ele deve se portar na frente dos outros, como ele deve conversar com as pessoas, como ele deve viver. E eu buscava de fato viver isso aqui. Eu queria ser um samurai. Parece criança, mas eu ainda quero ser de verdade. E aí quando eu comecei a treinar, com 15 anos, 14 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu. Só que naquela época tava rolando o que nós chamávamos de Pit Boys. Os caras que faziam, sei lá, 3 aulas de jiu-jitsu e saíam brigando com os outros na rua. E a minha mãe, quando eu fiz o jiu-jitsu, fiz a minha primeira aula com o Juan, que é o meu mestre hoje. Inclusive, Juan, um grande abraço, você é um grande presente de Deus na minha vida. Comecei a fazer aula com ele e minha mãe falou assim, não quero saber de você com essas orelhas zoadas não, né, e batendo nos outros não criei filho pra isso. É lógico que Dona Néia não usou essas palavras, mas enfim, era isso que ela queria dizer. E aí eu fiquei muito triste. E também nesse contexto, por eu ser da Canção Nova, digamos assim, anos 80 e anos 90, no meio católico, eu acredito que foi um tempo até, de certa forma, muito pobre na evangelização. Porque bastava a gente falar que isso era da nova era. Pronto, aquilo ali não era estudado, era ignorado, era amaldiçoado e você não podia nem tocar naquele assunto. E eu também não sei qual foi o padre que olhou para uma academia, né, de karatê, de judô, de jiu-jitsu, viu a foto geralmente do Jigoro Kano lá e falou assim, nossa, deve ser Buda, né? Esse comprimento deles ajoelhado, inclinando a cabeça assim, isso é uma adoração satânica, né? Onde nossas crianças não farão isso? Isso é adoração ao diabo. E minha mãe não deixou fazer, né? Eu tive que sair de jiu-jitsu também. Então eram esses dois agravantes. 3, né? Ficar com a orelha zoada, bater nos outros na rua e adorar Buda, diabo ou qualquer coisa que fosse. Era o imaginário de 80% das famílias católicas, né? Mas eu sabia que não era isso. E eu fiquei muito triste, porque era algo que eu não queria treinar.
eu queria viver. Então eu até coloco isso como meta hoje pra mim, né? Não é treinar uma vez por semana, não, é viver o tempo todo. Viver isso, essa arte, enquanto eu toco, enquanto eu converso com a minha esposa, enquanto eu resolvo algum problema e tal. E eu já queria isso naquela época porque era a minha referência. E meu pai ficou comovido, né? Falou assim, poxa, ele não pode carregar um peso de uma escolha nossa, né? A Canção Nova pode não querer que os membros pratiquem, aí ele não tem que olhar pra gente como um fardo. Então eu acho que aí foi muito fantástico da didática do meu pai, assim. E ele me colocou no Taekwondo. E aí, um outro agradecimento ao Eduardo, meu primeiro professor de Taekwondo, eu fui aprendendo o Taekwondo. Digamos assim, uma versão coreana do Karatê. E adorei, gostei muito, porque eu era mais magrelinho, levinho e 80% de chute, né? Você usa pouca defesa com as mãos e tal, ainda mais na regra de combate com colete e tal. E eu fui treinando, e isso foi me fazendo muito bem. Porque o meu mestre, ele pegava no nosso pé. Ele falava, ó, aluno meu não tem nota baixa, aluno meu não vou buscar bêbado em lugar nenhum, aluno meu não fica zoando por aí. O corpo do guerreiro tem que ser bem cuidado, você não pode comer porcaria. Você tem que entender isso, filho. Não é treinar, é viver o caminho dos pés e das mãos. Então eu cresci com essa disciplina. Isso me fazia muito bem. E quando eu ouvia alguém falando um absurdo desse, porque vai lá ajoelhar pra Buda, porque isso é do demônio, eu ficava profundamente irritado. E aí, depois de muito tempo, depois de muito treino, depois de muito aprendizado no Taekwondo, eu peguei a preta. Aí você pensa, pô, preta? Gente, a preta, ela tem um glamour só aqui no ocidente. A preta, ela significa o meio do caminho. Quando eu peguei a preta, quero mandar um grande abraço pro mestre Neto da Leões Fight. Ele me ensinou uma coisa no meu primeiro treino, depois que eu peguei a preta. Porque quando a gente pega a preta, a gente queria comprar o Dobo da Adidas, queria comprar isso, queria comprar acessório tal, não sei o que, e dá um orgulho, pô, cheguei até aqui, entendeu? Não desisti e tal, né? E aí tem uma frase que ele falou que eu levo pra minha vida até hoje. Ele virou pra mim e falou assim, olha, não fica se achando não. Ser faixa preta significa ser apto a servir o faixa branca. Ou seja, você calejou o corpo, você tomou pancada, você pagou flexão, você fez abdominal, você aperfeiçoou a sua técnica. Pra quê? Pra servir o menor. Não é pra ser o bonzão. E isso eu levei pra minha vida. Então é fantástico ele falar, você tem a faixa preta por quê? Porque o faixa branca, ele vai ficar com medo. E você tem que ser responsável por ele. Você tem que ser didático, você tem que ter um carinho com ele, porque um dia você estava ali, então você tem que lapidar ele, você tem que dar para ele toda a assistência, todo o carinho que você teve. E isso eu levo até hoje na minha vida missionária, quando eu vou tocar, quando eu vou pregar, quando eu estou com os meus alunos. Por questões de horários também eu fui treinando menos o Taekwondo e consegui treinar o Jiu-Jitsu. E aí fui conciliando, treino isso, treino aquilo, dava o jeito. Por quê? O objetivo não é só isso aqui, a faixa. Qualquer um pode comprar. Ser um faixa preta, treinar, fazer de tudo para mesmo você com preguiça, você cansado, você não dormir sem queimar energia, sem correr, sem fazer isso, viver isso aí. Era o que eu queria. E o Jiu-Jitsu e o Taekwondo me ensinaram muito isso. Hoje, graças a Deus, eu cheguei na azul, não é muita coisa, o azul é o faixa branca um pouco mais lapidado, né? Eu não posso me achar por causa disso não, mas eu adoro porque azul é a minha cor favorita, né? E pra encerrar, eu falo pra vocês, pratique uma arte marcial. Isso vai disciplinar o seu espírito, isso vai disciplinar o seu corpo, isso vai te deixar mais calmo, isso vai te deixar com um sono melhor, isso vai te deixar mais feliz. Você vai conhecer pessoas de verdade, você vai saber o limite do seu corpo, você vai sair da sua zona de conforto, você vai vencer a sua preguiça. Pode ter certeza que o que você aprender no tatame, isso pode te levar para o céu. Um grande abraço, um grande beijo e os